Compartilho com você o Evangelho de terça-feira, dia 21 de setembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: não quero misericórdia e sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia é próprio da festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. O Papa Bento XVI, no livro Os Apóstolos e os Primeiros Discípulos de Cristo, faz uma bela reflexão sobre Mateus, que apresento aqui um breve resumo. Mateus está presente sempre no elenco dos 12 escolhidos por Jesus. Seu nome hebraico significa dom de Deus. Nos evangelhos ele é chamado de publicano, por causa de sua profissão, cobrador de impostos. À luz do Evangelho do dia, eis algumas reflexões sobre a vocação e a missão de Mateus. Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem que, segundo as concepções daquele tempo, era considerado um pecador público. Sua impureza era motivada por duas situações: administrava o dinheiro considerado impuro, mas também colaborava com a autoridade estrangeira e pagã de Roma. Jesus, porém, não exclui ninguém de sua amizade. E mais, Jesus põe-se à mesa em casa de Mateus, também chamado Levi, para dizer para que veio: "Vim para chamar os pecadores." Uma outra lição: o verdadeiro anúncio do Evangelho consiste precisamente nisso, na oferta da graça de Deus ao pecador. Na figura de Mateus, portanto, os Evangelhos nos propõem um sinal de contradição. Quem aparentemente está afastado da santidade pode se tornar um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus. Outro detalhe que nos ensina o Evangelho do dia é que, ao chamado de Jesus, Mateus responde imediatamente. Ele levantou-se e seguiu-o. A precisão da frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder o chamado. Para ele, isso significava o abandono de todas as coisas, sobretudo daquilo que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, ainda que muitas vezes injusto e desonesto. A Jesus, que também passa por nós e nos chama, possamos responder
com a mesma prontidão de Mateus e, deixando tudo, o seguiu. Fique iluminado por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.